Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente para uma live, hoje num dia diferente. Olá, Miriam, tudo bem? Que bom que você está aqui. E nós vamos aqui falar hoje sobre autocuidado e como nós podemos inserir, né, esse hábito no nosso dia a dia. Então, vamos a gente começar a falar sobre esse assunto. E o que eu vou deixar aqui registrado, né, falar um pouquinho sobre mim para as pessoas que não me conhecem, né, para quem esteja comigo e quem ainda veio assistir depois. Meu nome é Maria Aparecida. Oi, Leni, tudo bem? Que bom que você está aqui. Meu nome é Maria Aparecida e eu sou psicóloga, né, clínica. Oi, Júlia, boa noite. Obrigado por você estar aqui. Boa noite, Miriam. E eu já sou formada há bastante tempo, né? Mais de 20 anos. Mas retornei após uma parada. Obrigada. Retornei faz uns 5 anos. Então, agora eu estou de novo atendo na clínica. Meus atendimentos agora estão todos online. E obrigada, viu, Júlia? Obrigada mesmo pelo carinho. E aí, hoje eu estou trabalhando mais online, como eu estava falando. E trabalho, a minha área é junguiana, né? Com o autor, que é o criador, que é Carl Gustav Jung. E eu tenho 3 filhos, tenho 2 netos, né? Todos já crescidos, não tenho mais nenhuma criança em casa. E amo o que eu faço, né? Além disso, também tenho uma formação que é pós-graduação em aconselhamento pastoral e psicopedagogia, né? Então, essa é a minha graduação. Que bom, Júlia. É bom saber que a gente está ajudando, né? O propósito é esse, é ajudar, né? É trocar, é aprender e ensinar também. Que ótimo, muito obrigada. Oi, Michele, tudo bem? Que bom que você está aqui, querida. Muito bom. E aí, vamos dar seguimento às lives. Hoje nós vamos falar, como eu estava dizendo, sobre autoconhecimento. E semana passada nós falamos sobre perfeccionismo. Oi, Júlia, sobrinha do Flávio. Que legal. Que ótimo. Que bom. Que bom. Nossa, que maravilha. Pastor Flávio é o querido do meu coração. Que bom. E aí, semana passada, nós falamos sobre perfeccionismo. E nós estamos vindo aqui falando, né, sobre alguns temas que estão todos ligados, né, ao autoconhecimento. Então, a gente está sempre trabalhando em torno desse tema para que vocês possam se perceber, né, e perceber também que o autoconhecimento ele é a base de tudo, né? Ele é o que sustenta todas as coisas, tudo aquilo que a gente queira entrar em organização na nossa vida está ligado com o autoconhecimento. Oi, Dulce, boa noite, tudo bem, minha querida? Que bom que você está aqui. Então, não sei se vocês já perceberam disso, mas eu tenho procurado enfatizar essa fato que é importante, que o autoconhecimento ele é uma base para a gente se conhecer, ele é uma base para a gente começar a olhar para dentro de nós, né? Não temos essa educação. Tudo bem, Daniela? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Então, a gente está trabalhando isso para que a gente possa criar esse hábito de aos poucos ir se percebendo, né? Se olhando. E aí, semana passada, nós falamos sobre o perfeccionismo, né? E nós falamos sobre a insatisfação que as pessoas sentem, né? O perfeccionista ele tem uma insatisfação em relação ao seu desempenho. Então ele está o tempo todo ali
às vezes tem dúvida, né? Geralmente tem muita dúvida quanto à qualidade daquilo que ele está fazendo, o trabalho que ele está fazendo. Então ele verifica isso constantemente, né? Ele fica percebendo as coisas, querendo saber das coisas em pormenores, né? Então, ai, obrigada, Michele. É isso mesmo. Compartilhe, aperta o coraçãozinho para impulsionar a live. É isso aí. Aperta no aviãozinho e compartilha aí com os amigos. Obrigada, viu, Michele? Muito obrigada. Então, nós vimos na semana passada a respeito do perfeccionismo, né? E o quanto o autoconhecimento nos dá a base de nos percebermos se nós somos pessoas que tendem a isso, se tem essa questão do perfeccionismo. E falamos também sobre o lado bom e o lado ruim do perfeccionismo, né? E o bom. Oi, Washington, tudo bem? É meu primo, tudo bem? Que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Então, o lado bom é que a pessoa, o perfeccionista, geralmente ele é estudioso, ele é determinado, né? Ele aperfeiçoa as habilidades dele. O lado ruim é quando isso se torna uma obsessão. Então, ele fica ali se sentindo fraco, incapaz, quando ele não alcança um objetivo, aquela meta que ele... aquelas regras, na verdade, o perfeccionista ele estabelece regras que são próprias para poder alcançar, né, a conclusão de uma tarefa, executar de alguma coisa. E nós vimos também que o importante é investir no autoconhecimento para poder saber trabalhar aí as suas questões, principalmente a lidar com os erros e com as falhas, né? E compreender, né, que a gente aprende com os erros, o erro faz parte da vida, né? Ter serenidade nas nossas escolhas, naquilo que a gente faz, né? E ter uma gestão positiva em relação ao fracasso, ao erro, né? E as coisas que vão acontecendo, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o autocuidado e muitas vezes as pessoas simplesmente linkam que autocuidado é mais uma questão de você passar um creme, às vezes só cuidar do cabelo, às vezes fazer a unha, né? A gente meio que, vamos dizer assim, banaliza, né, o que seja o autocuidado. Então parece que só fazer isso já é o suficiente, está tudo certo, eu estou me autocuidando, né? Então a questão é que isso faz parte também, né? Na verdade, boa noite, tudo bem, Amanda? Acho que é a Raquel que está aí, é Raquel? E se eu estiver errada, me desculpe, pode colocar o seu nome aqui, Pesquieira, né? E o autocuidado, ele diz muito mais respeito à nossa questão física e mental, né? Ele entra muito nessa questão da gente se cuidar, das atividades que a gente possa fazer. Então, nós vivemos numa sociedade que fala muito, né? Glorifica muito a questão de você estar sempre muito ocupado. Então isso parece assim um status. Então você precisa estar muito ocupado e o estar muito ocupado é uma questão de status. Você está super bem, olha, você está dando conta de várias coisas, né? Então isso acaba que leva a gente às vezes para um lugar de esgotamento, com tantas atividades, com tantas coisas para fazer. Então o autocuidado, ele diz de uma série, né, um conjunto de ações que a gente pode fazer, né, que a gente deve fazer em relação ao nosso bem-estar, em relação à qualidade de vida que a gente quer ter, a nossa saúde. Tudo bem, Osana? Obrigada de você estar aqui, minha linda. Seja bem-vinda. E então a gente precisa entender assim, o autocuidado, ele é muito maior, ele é muito mais amplo do que a gente só pensar em ter um cuidado de passar um creme ou qualquer coisa assim, ou um sono de vez em quando, ou um exercício físico esporadicamente. Então, é muito mais do que isso. Por quê? Porque se você não tem um autocuidado, isso vai repercutir na sua saúde, isso vai repercutir na sua mente, né? Geralmente as pessoas que têm dificuldade com isso, e a maioria de nós temos, porque nós temos uma rotina muito puxada, né? Acaba tendo problemas, né? Pode levar para um quadro de ansiedade, termos os transtornos, depressão, estresse. Então, tudo isso entra na questão da gente não ter o autocuidado. Então, o autocuidado, ele é esse cuidado que a gente tem que ter particularmente conosco. Oi, Lina, boa noite. Denise, sejam bem-vindas. Então, ele melhora muito o aspecto da nossa saúde, ele demora muito o aspecto da nossa qualidade de vida.
Então ele aumenta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa criatividade, a nossa produtividade, né? Ele vai ajudar a gente a controlar esses transtornos, né, que eu coloquei aqui. Então, a questão da ansiedade, né? Trabalha muito bem essa questão de a gente não entrar num quadro de depressão. Então, e diminui também a questão dos nossos problemas com a saúde. O que muito acontece é que muitas vezes nós só vamos para um lugar de cuidado de nós mesmos, né? Ter esse olho clínico conosco a partir do momento em que a gente já entra no quase adoecer. Então, quando a gente está lá com aquele sintoma de esgotamento, de nossa, estou exausta, estou muito irritada, aí às vezes a gente para pensar que, poxa, talvez alguma coisa aqui não está certo. Estou trabalhando em casa já a parte administrativa, sim. Não vou conseguir participar. Não tem problema. Muito obrigado de você ter entrado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, viu, Júlia? Tudo de bom. Obrigado, Murilo. Meu filho está aqui, gente. Olha que lindo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente espera adoecer, a gente espera chegar num estado crítico para começar a se atentar ao que está acontecendo conosco. Então, geralmente a nossa dificuldade em inserir a questão do autocuidado no nosso dia a dia é porque temos sempre Tá bom, pode deixar. Me chama lá no direct, manda um direct para mim, Júlia, eu converso com você sobre a terapia online, tá bom? Oi, Cris, tudo bem? A gente conversa assim, Júlia. Então, o que torna o que dificulta o nosso cuidado, o nosso autocuidado, é justamente uma rotina muito estressante, né? Então, eu acredito que para mim, para você e para a maioria das pessoas, a gente geralmente são pessoas que temos muita tarefa durante o dia, então você vai acabar dormindo muito tarde, às vezes tem que acordar muito cedo, aí você já corre para tomar. Tá ok, pode assistir depois, vai ficar salva a live. Então você acorda, às vezes vai tomar rapidamente ali um café, né? Antes a gente saía, né? Ia para o trabalho, só que aí às vezes no meio do caminho, eu muitas vezes fiz isso, põe uma maquiagem, põe um batom, vai fazer isso no meio do caminho. Hoje a gente está em casa, então a gente se levanta, né? Vamos lá limpa o rosto, às vezes toma um banho e aí já pega um café, né? Eu gosto muito de café com leite, mas quem gosta do seu café puro, toma seu cafezinho, já senta ali no computador e vai trabalhar, né? E às vezes ali fica muitas horas, né, sentado, aí às vezes tem coisa em casa para fazer, tem comida, né? Geralmente a gente que é mulher, depois você tem que... Imagina a rotina de quem tem filho, intensifica mais ainda, aí dobra o cuidado, né? A sobrecarga, na verdade, né? O cuidado com a casa, o cuidado com a família, o cuidado com os filhos. Então aí você acaba indo dormir tarde, às vezes não tem uma alimentação boa, né? Acaba não conseguindo se alimentar, às vezes foge dos horários corretos de alimentação, ou pelo menos os melhores para alimentação, né? E aí a gente fica inserido aí numa série de atividades, numa série de coisas que a gente quer fazer, dar conta, e aí a gente se perde nessa questão de não olhar para nós mesmos, né? Então, a gente sempre justifica, eu não cuido de mim porque afinal de contas eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, e a gente acaba pensando muito mais às vezes nos outros, né? E a nossa tendência é essa, porque somos estimulados a isso, né? Em todos os sentidos, em todas as esferas, sempre olhar para o outro, sempre cuidar do outro, sempre priorizar mais o outro. E a gente esquece de pensar na gente, a gente esquece de olhar para aquilo que a gente necessita. A gente esquece que para eu dar conta, às vezes, das coisas de uma maneira muito melhor, assumir minhas responsabilidades, né? Funcionar bem tudo que eu faço, eu preciso, né? Olhar primeiro para mim. Né? Senão a gente vai ficar se perdendo nessa dinâmica. Oi, Cris, tudo bem? Obrigado por você estar aqui, querida. Pegando o gancho do que você está discorrendo, autocuidado implica primeiro em analisar que precisa ser cuidado em nós e ter uma rotina em cima disso. É exatamente isso, né? É exatamente isso. A Michelle está falando, fiz isso a vida inteira, mas agora não me deixo mais. Pois é, a gente precisa ter cuidado, né?
da Costa, boa noite, obrigado por você estar aqui. Seja bem-vindo. É exatamente isso. Então, a gente precisa mesmo. Se cuidar implica realmente a gente ter uma rotina. Se cuidar implica em eu olhar para mim. E aí, a questão é assim, como a nossa educação, a nossa cultura, né, o que é colocado no dia a dia é que você corra, que você faça várias atividades, que você cuide da mãe, do pai, do filho, do irmão, do cachorrinho, de todo mundo, e aí, se sobrar um tempo, você vai olhar para você. Então, assim, a gente acaba entrando nesse estresse, a gente não se programa para olhar para nós e temos muita dificuldade, né? Eu tenho, mesmo em consultório, né? Às vezes as pessoas chegam e dizem, olha, eu não tenho tempo para nada, estou esgotado, né? Eu tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar do amigo, tenho que cuidar. E aí a grande pergunta é quem cuida de você? Né? E muitas vezes as clientes dizem, olha, eu nem sei, nem sei te responder, nunca nem pensei nisso, né? Pra você ver como isso se torna uma coisa muito automática, é muito natural a gente fazer isso, né? Já tá, parece que está ali programado dentro da nossa cabeça, né? E o automático é isso mesmo, está programado, fica ali guardadinho, então a gente vai só funcionando para o outro e não pensa em nós. E um exemplo que eu gosto muito de usar é uma ação, né, que a gente recebe quando a gente viaja de avião, né, quando você tem essa oportunidade. Eles falam em caso de despressurização, né, que é ter algum problema lá no avião, dele cair, né, vão cair as máscaras, use primeiro em você, depois você vai socorrer quem estiver do seu lado, né. Boa noite, Bruna, tudo bem? Lina, tudo bem? Exatamente. Oi, Fernanda, tudo jóia? A Lina está dizendo aqui, às vezes parece que somos obrigados a ser perfeitos. Pois é, a gente precisa se perceber. Por isso é que o autocuidado está muito ligado com o autoconhecimento. Porque só quando eu olho para mim, quando eu passo a me reparar, a me observar, a me considerar, aí é que eu consigo realmente começar a desmontar toda essa questão automática que está ali impregnada na minha vida, que eu vou achando muito natural, né? A questão do automático é isso, a gente já acha natural, então vai ficar ali fazendo. Então, a gente precisa ir para esse lugar, né? Precisamos nos olhar através do autoconhecimento para a gente saber quem a gente é, né? O que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente pode melhorar, né? Quais são as coisas que a gente quer impulsionar, outras coisas que a gente quer deixar. Só o autoconhecimento traz isso. Né? Então, muitas vezes as dificuldades das pessoas, né, as nossas dificuldades, são justamente essa de olhar para dentro de nós. Né? E muitas vezes a gente tem que se perguntar, será que eu estou me sobrecarregando justamente porque eu não quero olhar para o que eu tenho? Né? Que é uma das dificuldades que as pessoas têm. Então, você dá uma justificativa que você tem várias atividades e nunca sobra tempo para você. Né? Então, a questão do autocuidado, ele está muito mais ligado com o comprometimento que a gente tenha conosco do que com uma disciplina. É o compromisso que eu tenho comigo, é o quanto eu me importo comigo, é o quanto eu olho para mim. Né? Então, você vê que isso fala muito de uma coisa muito pessoal. Então, quando a gente tem tempo para gente, quando a gente olha para dentro da gente, a gente começa a perceber como é que o nosso corpo funciona, o que ele está tentando falar, quais são as nossas necessidades, quais são os nossos desejos, né? Porque, assim, o corpo, ele dá sinal, ele vai dando sinal, né? É que a gente vai correndo. Tá bom, Michele, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Vai ficar salvo, você pode assistir depois. Então, o corpo, ele vai te dando sinal. A gente começa a perceber, às vezes a gente ignora, né? Nós somos acostumados às vezes a ignorar sinais que o nosso corpo está dando. Ah, é uma dor de cabeça, é um mal-estar, é um aborrecimento, é uma irritação. E às vezes eu só acho aquilo normal. Ah, mas também eu estou trabalhando tanto, é natural que eu fique desse jeito, né? Então a gente precisa realmente ter cuidado em relação a isso. Ser muito mais observador. Né? E entender que se autocuidar não fala de egoísmo, não fala de eu deixar as pessoas agora não vou mais cuidar de ninguém, olha, agora é só eu e pronto e acabou. Não é isso. Né? Porque quando eu começo a fazer a priorização da maneira certa, do ponto certo, tudo à minha volta funciona.
É essa dinâmica que muitas vezes nós não entendemos. Nós achamos que se eu trabalhar para fora, aí vai produzir coisas para dentro. Mas não é. Primeiro eu faço dentro, eu produzo dentro de mim e depois vai funcionar lá fora. Porque se eu estiver bem, eu consigo, usando a mesma alusão da questão da ação que a gente recebe lá da aeromoça no avião. Então, caiu a máscara, primeiro oxigênio em mim. Por quê? Porque se eu tiver com oxigênio, se eu estiver respirando direito, se eu tiver com minha cabeça funcionando direito, eu consigo socorrer quem está do meu lado. É o natural. Agora, se eu estiver passando mal, eu estou sentindo falta de ar, como é que eu posso socorrer quem está do meu lado? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nessas coisas. E aí, a gente começar a prestar atenção, quais são as atividades, né? E aí é legal vocês aí irem refletindo, né? Que atividades faz com que você fique focado, que atividades faz com que você fique relaxado. A gente tem que muito perceber o que funciona para mim. Essa questão do faz sentido para você, porque senão a gente vai querer viver, e aí vou deixar algumas dicas aqui, você pode usar conselhos, né? Mas assim, você tem que perceber o que funciona para você, o que faz sentido realmente para você. Porque se não fizer sentido para você, você vai tentar aplicar e você não vai levar adiante. Por isso que é uma questão de comprometimento. Então, se eu não acho prazer naquela atividade que eu estou fazendo, ela não vai funcionar para mim. Ela vai ser uma obrigação, ela é mais alguma coisa na minha agenda que eu sou obrigada a dar conta. Né? E de obrigação a gente já tem um monte. A gente não está precisando de mais uma, a gente precisa de alívio, a gente precisa de peso. Né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, que atividades você faz que você gosta, que você fica relaxado, que você fica focado, que você fica em paz, que você se sente leve. Né? Então, é bom linkar isso. Sabe? Terminou a live, escreve lá, e o que me deixa relaxado? O que realmente eu gosto de fazer? Não é tudo isso que todo mundo faz, porque nós somos seres individuais. Por isso que está muito ligado com o autoconhecimento. Porque quando a gente vai para a questão do autoconhecimento, essa questão de se perceber, de saber o que faz sentido para a gente. E é muito importante saber o que faz sentido pra gente. Porque senão a gente fica na automação, a gente fica fazendo o que todo mundo faz, né? É que nem dieta. Tem uma dieta aqui que funcionou pra minha amiga. Então passa pra mim que eu vou também fazer e vai ter que funcionar. E muitas vezes não funciona. Por quê? Nossos corpos são diferentes, às vezes tem coisas que um gosta que o outro não gosta, às vezes tem alguma coisa na alimentação que é diferente ou que faz mal. Então a gente precisa muito prestar atenção nisso, né? E outra coisa é assim, que eventos você gosta? Porque outra coisa que nós somos muito condicionados é a pensar que a gente só vai descansar quando a gente tira férias. A gente só vai descansar e se autocuidar quando eu for para a praia. Né? Então, a gente fica, quando eu fizer uma viagem, sei lá, para o Nordeste, uma viagem para o exterior. Aí quando eu fizer essa viagem vai tudo funcionar super bem. Só que a gente esquece que se eu não tenho um comprometimento com o meu autocuidado, se eu não tenho já o hábito de estar me autocuidando, quando eu for viajar, quando eu for lá para a praia, quando eu for fazer qualquer coisa, sei lá, um spa, qualquer coisa assim, isso vai me deixar momentaneamente ali querendo aproveitar. Oi, Socorro, tudo bem? Que bom que você está aqui, minha irmã. Obrigada, viu, que você está aqui. Então, assim, a gente vai momentaneamente ali descansar. Oi, Concheta, obrigada por você estar aqui, querida. E aí, quando você pensa, né? Daqui a pouco você está assim, poxa, daqui a pouco eu preciso voltar. Voltar para aquela rotina, voltar para aquele estresse, voltar para aquela coisa. Então, a gente é ensinado e a gente é estimulado a pensar nisso. Você quer descanso? Você quer cuidar da sua saúde? Você quer relaxar? Você quer descansar? Você precisa ir viajar. Só que a gente precisa já ter o hábito do autocuidado aqui antes da viagem para que se complemente com a viagem. E quando eu volto da viagem, eu volto sabendo que eu já tenho um comprometimento comigo, que eu já tenho esse hábito de estar me autocuidando. Então, é só lugares diferentes onde eu vou ter os mesmos cuidados. Entende? Percebe como é diferente? Aí a gente está mudando a questão dos pensamentos, a gente está quebrando algumas crenças que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa existência, porque é isso que a gente recebe realmente como estímulo. Então a gente, então você tem que fazer assim e assim é que vai funcionar.
Então, esse cuidado de perceber que o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro, né? Então, uma prioridade, né, que tem que ter na nossa vida é o autocuidado. É a gente pensar no que eu posso fazer que me deixe bem, que me deixe relaxado, que realmente promova alguma coisa de descanso mesmo, que promova, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, uma das coisas é você dormir, né? Você tem que ter um sono regular. Mas quantas vezes a gente deita na cama e não consegue parar de pensar em problemas, né? Por quê? Porque a gente não tem esse costume. Então a gente vincula que descansar, né, se autocuidar para ficar um pouco mais relaxado é só deitar na cama. E a gente esquece que a cabeça ela tem que estar junto nessa questão de autocuidado, de desconectar. Não, eu agora vou deitar e vou me desconectar. Por isso que às vezes a gente tem que ter alguns rituais antes de deitar. Por quê? Porque a gente precisa colocar todo o foco do nosso corpo e da nossa mente no descansar, no realmente se cuidar. Porque agora já foi, terminou, a gente vai aprender a desligar a maquininha na cabeça para poder funcionar melhor. E aí realmente descansar e no outro dia acordar realmente com o corpo renovado. Nossa, agora estou preparado para o que vai vir, né? Então... temos também uma outra questão, é que autocuidado ele é visto como uma coisa desnecessária. Parece que, nossa, e assim, desnecessário no sentido de que não tenho tempo, é o que a gente estava falando, não tenho tempo, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, do marido, de várias coisas, né? E aí a gente vai deixando, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo. Né? E a gente não se prioriza. A Socorro está falando, o celular é um grande vilão que sabota o autocuidado. Sim, porque promove uma distração fácil, né? E aí quando você olha para o relógio, você fala, poxa, o tempo voou. Agora eu preciso correr porque eu preciso fazer tal coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então tá sempre prestando atenção nessa questão, né? E aí é realmente colocar um ritmo, é ter compromisso, é colocar horário, né? A gente precisa mesmo, porque senão você é roubado no seu tempo sim, e o autocuidado vai embora. Você não prioriza o que você tem que priorizar. Então, ele tem que ser algo muito natural, então você tem que prestar atenção que o autocuidado, ele entre aí como algo natural, que eu já falei aqui. Não vire peso, não vire cobrança, não vire culpa, não vire obrigação, tem que ser natural. Então eu tenho que aos poucos inserir um pouquinho de cada coisa na minha vida, ou que seja uma coisa que eu considere ali muito boa para mim, e aí eu vou depois estendendo isso e inserindo outras coisas aí. A gente tem que ter muito cuidado com as interferências externas, e aí entra, né, no que a Socorro falou aqui, né? Então o celular acaba sendo um grande vilão. A Contínuo está falando, fico madrugadas jogando no celular. Pois é, a gente precisa prestar muita atenção. Por que a gente está tanto no celular? O que a gente está querendo ali? Né? É uma distração fácil? É. Mas por que eu não tenho condições de manter foco em algumas coisas? Né? Então a gente tem que se autoexaminar mesmo. A gente tem que... É a questão do autoconhecimento, tem que olhar. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse lugar? Entende? Oi, Lourdes, boa noite, tudo bem, querida? Então a gente tem que estar muito atento. E aí, coisa que a gente tem que fazer também é assim, aquilo que você quer que vire, se torne uma rotina, se torne um hábito, né? Se torne um compromisso seu, é colocar isso em agenda também, né, gente? Põe atividade em agenda, aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, questão de celular, tem que ter horário com celular. Principalmente à noite. À noite é o melhor momento para descansar, tá? Tem gente que funciona melhor à noite e tem gente que funciona melhor de manhã, mas assim, é se perceber, porque assim, você também precisa perceber as consequências daquilo que você está escolhendo fazer. Então, se você vai passar muito tempo no celular, que vantagens e que desvantagens você tem com isso? No que te ajuda e no que está te prejudicando. E fazer um balanceamento, manter um equilíbrio. Você entende? É olhar, né? Porque assim, como somente o celular ele é uma distração fácil,
né? Porque você vai rolando ali a tela, você vai jogando, você vai fazendo uma série de coisas que são muito rápidas, né? Porque tudo que entra no celular é tudo muito rápido. É informação, é notícia, é Instagram que entra uma coisa atrás da outra. Então estimula muito, né? Ele deixa você extremamente estimulado, então você vai ficar antenado. Só que assim, a nossa vida, quando você sai lá do celular, que você vai aplicar isso na vida, que você vai olhar para aquilo que é da sua vida, você vai perceber que as coisas andam um pouco mais devagar. E isso é o que nos deixa angustiado. Por quê? Porque muito tempo, por exemplo, no celular vai fazer com que você acabe sendo uma pessoa que vai ter muito problema com ansiedade, né? Porque lá é tudo muito rápido. E aqui na minha vida as coisas estão meio que paradas. E aí como é que faz? Né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Então, assim, atividade, você vai inserir uma atividade. Oi, boa noite, Elaine, né? Elaine, boa noite, Elaine, tudo bem? Obrigado por você estar aqui. Então, assim, você vai fazer uma atividade, põe no calendário. Põe no calendário como compromisso, né? Põe suas atividades, vai incorporando essas atividades para que você possa melhorar essa questão do autocuidado. Você focar naquilo que é para melhor para você, entende? Então, a gente torna a falar. É legal a gente cuidar das pessoas, é legal a gente ter tempo, e aí realmente a gente até precisa mesmo, porque ter relacionamentos e bons relacionamentos faz muita diferença, mas a gente precisa observar a qualidade de tempo que eu tenho comigo. Eu preciso melhorar a minha qualidade de vida, né? A Lina está falando, quanto tempo demora para a gente conseguir fazer um hábito? Se policiar, por exemplo, para dormir, desligar o celular. Então, você vai inserindo, são coisas que a gente tem que ir inserindo aos poucos, né? A gente vai se conscientizando do que aquilo, se aquilo realmente faz sentido para a gente, o que prejudica e no que prejudica e no que possa me beneficiar, e aí a gente vai tirando, porque é uma questão de se conscientizar. Então, por isso que a gente precisa se autoconhecer. Boa noite, Carolina. Tudo bem? Obrigado por você estar aqui. Então, a gente precisa, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sempre quis muito, como a maioria das pessoas querem, sei lá, muita gente quer, fazer exercício físico. E eu ficava, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo, e toda segunda-feira, parece que era um final de semana, que na outra segunda eu ia começar, né? Oi, Thiago, tudo bem, Thiaguinho? Que bom que você está aqui. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que eu só me auto-sabotava. Porque aí, o que eu fazia? Eu falava que eu ia começar, às vezes eu até fazia um dia, fazia dois, aí o corpo doía, aí eu falava, agora já não vai dar mais, aí eu deixava pra lá. Ou então eu me prometia que eu ia fazer e não fazia. Só que eu sempre achei que o exercício físico, ele era uma coisa muito boa pra mim, né? Pra mim. Né? Não só por uma questão de estética, mas era uma coisa que me ajudava quando eu fazia. E como isso ficava muito esporádico, o que eu fiz? Eu me paguei aulas com uma personal trainer, tá? Então isso foi em 2018, se não me engano, foi isso mesmo, 2018. Porque assim, eu cansei de ficar programando, fazendo, e não ia, e uma coisa não andava. E aí eu fiz 6 meses com ela, né? Minha personal trainer. E o que aconteceu? Virou um hábito. Então hoje, por exemplo, às vezes vocês acompanham minhas postagens nos meus stories, eu sempre de vez em quando coloco lá exercício físico. E eu faço. Tem dias que eu estou super sobrecarregada, né? Estou cheia de atividades, às vezes tem muita coisa no consultório, tem minhas coisas em casa, né? Porque estou em casa e às vezes tem que fazer, então tem dia que acaba que não consigo fazer. Mas como isso já é um hábito, isso não me deixa triste. Por quê? Porque eu sei que no dia seguinte eu vou fazer. Então hoje já se tornou um hábito, né? Então eu faço meu treino, um dia eu treino, um dia eu vou caminhar, né? Então é isso que eu faço. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que realmente pedir ajuda de alguém, que é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta. Então assim, a gente muitas vezes vai precisar pedir ajuda. Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente não tem que dar conta de um monte de coisa sozinho. Boa noite, Gileno. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Então, é essa conscientização que a gente tem que ter. Eu não tenho que dar conta de tudo sozinho. Tem coisas... Fabi, seja bem-vinda. Obrigada por você estar aqui.
Tem coisas que, por exemplo, na nossa atividade, por exemplo, estou falando aí mais com as mulheres, então a gente está ali, precisa cuidar da casa, precisa cozinhar, precisa arrumar, precisa não sei o quê. Você tem outra pessoa que pode fazer? Delegue. A gente tem que aprender a delegar, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho os meus filhos que já são homens, então a gente divide a tarefa. Porque eu tenho também atividades, eu tenho coisas e eu tenho o autocuidado comigo. Então, por exemplo, eu preciso treinar, eu preciso ter tempo para treinar. Se eu não tirar esse tempo para mim, eu não consigo fazer. Né? E eu tenho ali uma casa cheia de coisas para fazer. Então, o que é que eu faço? Delego. Então, a gente tem que entender isso, a gente precisa pedir ajuda. Muitas vezes a gente precisa que alguém nos ajude. Por exemplo, a gente precisa, às vezes, que... uma coisa muito legal de fazer é, às vezes, conversar com um amigo, né? Uma amiga. Olha, eu preciso aqui, tá criando o hábito, sei lá, ou de fazer exercício, sei lá, de me cuidar, de fazer leitura, de ter um sono regular, de sair mais do celular, qualquer coisa que você queira fazer. E o amigo dá para ajudar, chama o amigo. Né? Eu lembro que uma vez eu fiz isso com a minha amiga, a Bruna, acho que ela tá aqui, para eu poder dar conta de o TCC. Eu não conseguia estudar, gente. Quem faz TCC sabe o que é isso, né? Então, a gente sabe que é uma coisa extremamente desgastante. Então, eu não conseguia, a cabeça não funcionava, eu parava, eu adiava, eu protelava, eu acabei me enrolando com prazo, eu quase perdi o prazo para entregar meu TCC. E aí eu fiz um combinado com ela. Falei, poxa, me cobra. Eu preciso que alguém me cobre. Você fez? O que você fez hoje? O que você produziu? O que não sei o quê? Né? E aí foi funcionando. Então, muitas vezes a gente precisa entender isso. Você não precisa fazer caminho nenhum sozinho. Você precisa, às vezes, se cercar com as pessoas que realmente vão ali te ajudar. A gente precisa ter essa ideia de caminhar a equipe. Por isso que também uma das coisas boas dentro da questão do autocuidado são os bons relacionamentos. A gente precisa de bons relacionamentos. A gente precisa cuidar da nossa vida social. Né? Entender que não é egoísmo, mas que eu preciso de apoio, eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso de alguém que tenha uma palavra boa também para mim, sabe, que me incentive. Porque a gente vive assim, a gente precisa de incentivo, né? Somos seres humanos. Se a gente não tiver incentivo, a gente às vezes acaba deixando e não faz, né? Então, questão emocional é a gente levar essa vida aí com um pouco mais de leveza, se dar a oportunidade de crescer, né? Estar atento às nossas emoções, o que está passando dentro da nossa mente, né? Os nossos sentimentos. Então a gente precisa estar sempre em contato com isso. Ah, não está legal, estou aqui com um pensamento que não está muito bom, o que será que está acontecendo aqui? Né? Então a gente precisa disso. A gente precisa se cercar, a gente precisa estar atento a todas essas áreas da nossa vida. Exatamente, é um conjunto de ações, Fabi, é exatamente isso. Então cuidar do corpo é bom. Né? Por exemplo, eu gosto muito de exercício físico porque ele me energiza muito, muito, muito mesmo. Né? Então, por exemplo, eu levanto de manhã, meu horário sempre é de manhã, funciona muito bem de manhã. Eu levanto, nem tomo às vezes meu café, porque assim eu aprendi, né? Eu também faço um trabalho com a Nutri, então de manhã eu tenho dificuldade para fazer exercício, porque eu tenho dificuldade de comer. Então, para não ficar sem comer, eu tomo um chá, né, que é de hortelã com mel. E aí eu começo a fazer meu exercício físico. Isso me dá um gás, me dá assim uma disposição, sabe? Fico o dia inteiro, tudo funciona super bem para mim. Então, tenho o meu tempo de leitura, eu faço devocional. Então, assim, é essa questão de você estar olhando o que funciona para você, que aí entra na questão espiritual, né? Então, tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de orar, tem gente que gosta de fazer yoga. Então, assim, tem várias atividades. Pastora Sueli, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Bom estar com você, viu? A Socorro fala aqui. Tem a cultura de que cuidar dos outros é mais importante do que cuidar de nós mesmos. É isso mesmo. É o que a gente falou logo no começo. E é bem isso. A cultura que nós temos é disso, que vivemos em função de atividades. Sermos ativos. Então isso acaba sendo um status. Eu faço, o que você faz? Aí eu estudo, eu trabalho, eu cuido de filho, eu cuido do marido, eu dou conta da faculdade, lá no trabalho eu tenho mais de uma função. Então isso, nossa, que maravilha. E lembra que nós falamos, né? Teve outro dia que eu falei que, até num vídeo que eu coloquei no meu feed, que
ser produtivo não está ligado com várias atividades. Então, muito cuidado com isso. Tá? Então, para a gente ser produtivo, é quando a gente consegue fazer que seja uma tarefa muito bem feita ali, correta, que funcionou super bem para a gente. Então, a gente tem que se brindar, presentear mesmo, às vezes com palavras, com ações, daquilo que a gente consegue fazer. Pode ser uma pequena tarefa, ou aquilo que o outro considere uma pequena tarefa, mas faça bem feito, e isso fala de produtividade. Agora, excesso de atividade vai fazer com que você acabe ficando estressado, vai te esgotar, te leva para um lugar de ansiedade, de depressão, sabe, de você se sentir mal, de você estar ali se cobrando, né? Então, cuida dessa questão, olha, envolve o espiritual, envolve o mental, que é a questão que você pensa, teu cognitivo, você tem que prestar atenção, o que anda rodando dentro da sua cabeça, que pensamentos são esses, entende? Pensamento está disfuncional, poxa, por que eu estou pensando isso? É a questão de se conhecer, então tem que se questionar, né? Cuidamos do nosso físico, cuidamos do nosso emocional, investimos no nosso social, e aí as coisas começam a funcionar de uma maneira melhor, né? Então é a leveza no dia a dia. Faça aquilo que fique bom para você. Então se perceba em atividades. Não deixe para se cuidar quando você já estiver adoecido ou adoecendo, né? Que a gente possa se olhar um pouquinho antes. E outra coisa legal da gente perceber é que eventos a gente gosta de fazer, de estar, que vai nos fazer bem, né? Por exemplo, eu adoro ir na praia. Eu tenho uma coisa assim de praia, por exemplo, começo do ano para mim ele começa quando eu vou na praia. Eu ainda não fui na praia, porque com essa questão de pandemia, acabei que esse ano não consegui viajar para lugar nenhum. E é isso para mim, né? No meu caso, a praia ela funciona super bem, é um lugar onde eu me conecto comigo mesmo, a minha energia ela é renovada, é aquele lugar que eu vou e quando eu volto dizendo, poxa, eu estou recarregada pro ano inteiro. Sabe? E não volto com aquela carga de que eu vou voltar para aquela minha bagunça. Mas não, eu vou voltar porque estou bem, nossa, agora o ano vai funcionar para mim. Né? Então hoje eu estou fazendo o ano funcionar de uma outra maneira. Não fui na praia, então estou investindo em outras coisas que eu gosto de fazer. Arraial do Cabo, é isso mesmo. Né? Meu primo mora lá, né? E meus tios também estão lá. E é um lugar maravilhoso, né? Maravilhoso, gente, não tem o que dizer, né? É o céu na terra mesmo. Então é um lugar de muita energia, de você estar bem. Então você precisa se perceber. Você quer uma viagem? Eu quero viajar, sei lá, fazer uma viagem para outro lugar, seja Arraial, seja o interior de São Paulo, seja qualquer outro lugar. Isso funciona para mim? Me deixa bem? Começa a se perceber o que você quer fazer, o que você pode se dispor a fazer que para você funcione super bem. Né? A gente não quero dar aqui para você uma cartilha do que você deve fazer. A gente dá, né, alguns conselhos, algumas coisas, mas perceba o que funciona para você. Não aceite só automaticamente. Eu vou fazer porque a Cida disse isso aqui vai funcionar, ou porque o outro fulano disse vai funcionar. Não, perceba, teste. Deu certo para você? Continua. Não deu certo? Não, vou ter que tentar outra coisa, vou fazer outra coisa. Né? Então você se perceba nisso. Então, que tudo para você flua de uma maneira que você se perceba, que você, por exemplo, possa tirar tempo para escutar o seu corpo, né? Para dar o background na energia, isso mesmo, dá mesmo. Para mim dá muito, né? Então, assim, a gente precisa perceber o nosso corpo, a gente precisa perceber o que funciona pra gente. Escuta o que o teu corpo está dizendo para você. Se você está lá com uma dor, você está com um incômodo, você está com alguma situação que não está bem, né? Percebe, por que eu estou assim? Né? O que foi que aconteceu no meu dia? O que vem acontecendo frequentemente nos meus dias que me deixam me sentindo mal, tenso ou preocupada? A gente tem que perceber. Né? E a gente só percebe se a gente se aquietar. A gente tem que puxar o freio de mão. Então, por isso que o autocuidado é muito importante. Ele fala dessa questão de, né, você se retrair no sentido de se observar, olhar para dentro de você. Né? Exatamente, isso que eu estou falando aqui. Né? A Fabi está falando, para o autoconhecimento tem que ter investimento. Então, mas o investimento é no tempo, viu? Esse investimento é tempo. É o hábito de ter tempo para si mesmo. E a Socorro está falando, eu amo rir com os meus amigos. Delícia, né? Endorfina, dopamina... no riso flui, né? Sobe.
É isso mesmo, né? E a questão do autoconhecimento é que muitas vezes as pessoas, justamente por isso, porque nós somos acostumados e estimulados a viver no automático. Então, o certo é você funcionar para tudo, é você dar conta de tudo, é você estar sempre pronto, é você estar sempre respondendo aqueles estímulos que todo mundo acha que é o comum. Né? E aí a gente acha dificuldade no autoconhecimento, por quê? Porque ele exige que a gente pare. Mas exige que a gente pare para quê? Para refletir, para pensar, para questionar quem sou eu, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que realmente eu gosto. Né? Não sei se vocês viram, mas aí, hoje no meu feed eu coloquei lá um Reels falando de que muitas vezes nós somos definidos pelas pessoas. Ah, você é chato. Ah, você, sei lá, você é hiperativo. Você, sabe, as pessoas vão nos rotulando. E muitas vezes a gente só aceita os rótulos. E a gente não para nem para pensar se aquilo realmente faz sentido pra gente. Será que é meu? Ou estão dizendo que é meu? Ah, mas você sempre foi assim. Mas será que é isso mesmo? Ou eu sou assim porque eu só estou aceitando aquilo que estão me dizendo? Então, autoconhecimento é parar para refletir, é se questionar em relação a várias coisas. Né? Fabi está dizendo aqui, rir é maravilhoso, sim, é isso mesmo, investimento do tempo de conhecer você, investir no que gosta, na saúde, no seu bem-estar, e é isso mesmo. Né? Entenda, por exemplo, questão de que eu estava falando aqui de exercício físico, eu faço não porque a minha prioridade, a minha meta é ficar a gata do ano de corpo, tá? Isso eu entendo que vem como consequência, mas o que eu preciso é baixar, às vezes, toda a energia que tá aqui, sabe? Eu gosto muito de caminhar por conta disso. Por quê? Porque quando eu caminho, sabe, esvazia, aquela energia ela é queimada, tudo que tá me perturbando, tudo aquilo que tá me inquietando, porque a gente, como psicólogo também, é ser humano que nem vocês, não tem diferença nenhuma, somos todos seres humanos. Então, a gente também tem dia que tá com a cabeça cheia, os problemas estão altos, você tem um monte de problema dentro de casa, você tem problema fora de casa e você tem que estar bem para atender as pessoas. Então, a gente precisa fazer exercício físico. Eu entendo e eu recomendo em consultório que faça exercício físico, mas não objetive, eu vou ter um corpo sarado. Não seja esse o objetivo, mas seja uma questão de qualidade de vida, seja uma questão de saúde mental. Isso é o primordial, né? A Dulce fala, uso sempre uma frase, independente de resultado, independo de resultados. E perfeito, é isso mesmo. Então a gente não precisa só olhar, então se eu não ficar com a barriguinha chapada, não deu resultado. Não, olha para a sua saúde mental. Eu estou bem, eu estou relaxado, eu estou em paz comigo mesmo, estou conseguindo olhar para mim, estou conseguindo cuidar de mim. Perfeito. O corpo vai se aperfeiçoar depois com o tempo. Não se preocupa que tudo acontece, né? Então, tem pessoas que funcionam muito, e uma coisa que para mim também funciona muito, é a questão da natureza. Né? Então, às vezes, que nem eu falei, comentei aqui com vocês, eu gosto muito de praia, colocar o pé na areia, colocar o pé na água, para mim é uma energia, assim, me energiza muito, muito, muito. Né? Por exemplo, brincar com água, né, uma coisa que descontrai, relaxa a gente, faz a gente voltar, às vezes, ser criança de novo, né? Você tá brincando, jogando água, às vezes você tem um quintal, você pode fazer isso. Nossa, é bom demais. Como bom demais também é um bom banho, um banho relaxante, um banho demorado, né, sem correria. Então, isso tudo traz você ligado ali com a questão da natureza, de você sentir o seu corpo, de você se perceber, né? Alimentação sempre é uma recomendação também que eu faço, né, para as minhas clientes. Esteja muito atento à sua alimentação, perceba se na sua alimentação você está conseguindo adquirir os nutrientes que você realmente necessita, se você está comendo ali as vitaminas que você necessita. Um prato colorido é a coisa mais linda que tem, é um estímulo para a vista e é assim um dinamismo para o nosso corpo. Por quê? Porque nas cores estão vitaminas, estão coisas, alimentos ali, proteínas que a gente precisa de uma maneira diferente. E a gente às vezes nem se apercebe, né? Tudo bem, Safira? Que bom que você está aqui, viu, querida? Obrigada. Então, assim, essa semana eu também postei no meu story uma salada bem
bem colorida. Então, às vezes, o nosso corpo está precisando ali de nutrientes diferentes e está ali. Está na fruta, está na salada, né? Está num carboidrato que a gente come, está na proteína que a gente ingere, seja frango, seja carne, né? Ou qualquer outra, porque tem outros produtos que trazem assim mesmos nutrientes. Então, assim, a gente só precisa cuidar. Você está fazendo uma alimentação boa, tua alimentação, ela não precisa ser um pratão, como o pessoal fala que é de pedreiro, mas ela precisa ser um prato bonito, ser um prato bom, ser um prato que tenha uma qualidade, que venha trazer um prazer para você comer e venha recompor o seu organismo para você estar bem. A gente gasta energia, a gente se consome naquilo tudo que a gente vive, naquilo tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, interfere no nosso corpo. Nunca acredite que é tudo desligado, que nada é igual, nada, aliás, nada funciona conectado. É tudo conectado, gente. É tudo conectado, tá? Então presta muita atenção nisso. A Elaine está dizendo aqui, cloreto de magnésio está me ajudando a dormir bem. Então, às vezes a gente precisa prestar atenção em que o nosso corpo está tendo carência, tá? Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção, eu deixo aqui como dica para vocês, é assim, muitas vezes a gente tem quadros e aí eu falo no meu caso como psicóloga, de clientes que chegam com diagnóstico de então eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, tá? E muitas vezes ela está com carência de coisas, vitaminas no seu corpo. Por exemplo, vitamina D, ela dá falsa impressão. Se ela estiver muito baixa, ela te dá falsa impressão que você está em ansiedade e pode até entrar em depressão. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Exames médicos, a gente tem que fazer exames regularmente, né? Ir ao médico, perguntar como é que está esse corpo, porque o nosso corpo não é só o que está por fora, é o que está por dentro, principalmente. Entende? Então a gente precisa prestar atenção. O que está acontecendo dentro de mim? E só o médico pode ir fazendo lá um monte de exame para descobrir o que está acontecendo dentro de você. Né? Que às vezes a gente aparentemente está bonitinha, mas você tem um colesterol alto. Há pouco tempo eu fiz exames, e agora tem uma questão já de um pouco mais de um ano, e a médica virou para mim e disse, olha, você está no limite aí do seu colesterol. E quem olha para mim diz, nossa, menina, você não tem um corpo para ter problema com colesterol. Mas o colesterol está ligado com aquilo que a gente come. Não é o fato da minha estrutura ser, eu ser gordo, ou eu ter enorme, ou qualquer coisa nesse sentido. Entende? Porque a gente vincula. Não, a pessoa é obesa, ela tem problema de colesterol. Ela pode, às vezes, ter problema de outras coisas. Pode ter o do colesterol também, mas o magro também pode ter esse risco. Né? Porque é o que funciona dentro da gente que a gente tem que prestar atenção. Tá bom? E faça terapia, né? Terapia é esse lugar onde a gente vai, que a gente começa a conversar com a gente tem a ajuda de umas outras pessoas, né? De uma outra pessoa, um profissional que está ali especializado para poder te ajudar na caminhada. Alisson, boa noite, obrigado por você estar aqui. Então, assim, faça terapia, parou, volta. Nunca fez, tem vontade de fazer, faça, né? Se dê essa oportunidade. É o lugar onde você conversa com você mesmo, é o lugar onde você se encontra, é o lugar onde o autoconhecimento ele é desenvolvido de uma maneira maravilhosa, né? Você está ali com uma pessoa que vai andar junto com você. E outra coisa que a gente às vezes precisa, no nosso dia a dia, aprender é a dizer não, né? Essa questão do autocuidado, ela está muito, muito ligada com a questão de a gente às vezes desempenhar 10 mil tarefas porque a gente não consegue dizer não para ninguém, a gente não consegue dizer não nem para a gente, né? Então, toma cuidado com isso, né? Prestar atenção. A Elaine está dizendo que ajuda muito mesmo, Cida, é 10, pois é, né? Então, preste muita atenção, às vezes a gente precisa dizer uns não, a gente precisa às vezes perceber assim, olha, se eu for fazer essa atividade aqui que me pediram, vai me pedir de eu fazer, né, ter um autocuidado comigo, por exemplo, eu vou, no meu caso, eu vou treinar, vai mexer no meu horário de treino? Não vou fazer. Olha, desculpa, não, desse horário não dá, não vou conseguir te ajudar, né, aquela forma assertiva, né, então é saber dizer não para que esse sim te favoreça, entende? A gente fica se desdobrando em 1000 atividades, a gente não consegue agradar todo mundo e a gente acaba deixando a gente de lado. Né? Terapia é vida, terapia é vida mesmo.
né? Então, uma coisa primordial, uma coisa muito importante. Então, está precisando de ajuda, não está conseguindo, faça terapia, independente disso, tá funcionando, mas aí talvez alguma coisa não esteja, acho que estou precisando de me olhar melhor, vai para terapia, tá? Precisar, me chama no direct, ainda tem alguns horários livres, então me chama lá que dá pra gente conversar. Então, é isso, gente. Eu tô deixando aqui para vocês, né? Já tá aqui dando nosso tempo. Espero ter colaborado. Se você tiver dúvida, se você quiser fazer algum comentário, pode mandar também no direct, pode continuar, a gente continua essa conversa. Se tiver dúvida, a gente conversa também. E é isso. Então eu só queria rapidamente deixar aqui para você o seguinte, falar um pouquinho de mim, nessa questão do autocuidado. Então eu aprendi, tá? E quando eu falo que a gente às vezes deixa para se cuidar quando a gente adoece, mesmo sendo psicóloga, eu já estava quase chegando nesse lugar de adoecimento para poder prestar atenção em algumas coisas, porque a gente vai desempenhando várias atividades e às vezes a gente vai se perdendo. Então, comecei a olhar mais para mim, né? E aí eu comecei a me priorizar no sentido de que hoje realmente eu tenho agenda e eu coloco na agenda, eu tenho meu horário para as minhas meditações, para as minhas orações, tenho horário para o meu treino, entendeu? Tenho horário para as minhas leituras, tenho horário para os meus filmes, para as minhas séries, que são tudo coisas que eu gosto de fazer. E tenho horários também, coloco dias para conversar com as amigas, para dar risada. Ai, vamos fazer aqui uma videochamada e vamos conversar, vamos rir, vamos falar, né? Lembrando que a gente está num tempo muito difícil. Essa questão da pandemia, ela está nos condicionando, às vezes nos levando para esse lugar de ficar muito tenso, porque a gente está com medo, agora a morte está muito próxima. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair um pouco disso. A gente vai esquecer o que está acontecendo? Não. A gente vai ignorar? Não. Mas a gente vai aprender a lidar com o momento, porque ele exige outra forma de lidar, né? Então, antes a gente pegava o carro e saía. Hoje a gente precisa sair aqui dentro da nossa casa mesmo, né? Deixa eu ver aqui. A Elaine está falando, muito obrigado por toda a ajuda, muito importante. Que bom. A Continha está falando, parabéns, adorei, que bom, gente, que bom, né? Estabelecer prioridades positivas, é isso mesmo. A gente precisa estabelecer isso que a Elaine está falando aqui. A gente precisa, se priorize. Entenda que você é a pessoa mais importante para você priorizar. Oi, Simone, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui. Que bom. Paz. E aí, se priorize, né? Perceba o que você gosta de fazer. É leitura, é caminhada, é exercício, é um banho que funciona para mim, sai um pouquinho desse celular, programa horário, tem um sono regular, programa horário para dormir. Eu programo meus horários. Na hora que eu vou dormir, eu geralmente ponho o meu celular bem longe de mim, né? E ainda viro de costas, que é para aquela luz não ficar, porque cada coisa que entra, aquilo brilha, né? Ou eu lá viro de costas e vou dormir, porque eu já coloquei para mim, eu vou dormir, não vou fazer outra coisa que não seja dormir, porque eu preciso descansar, amanhã eu preciso acordar e fazer as minhas coisas com a cabeça funcionando bem. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, esse puxão de orelha que a gente dá para mim, esses são os nãos que a gente tem que dar pra gente. Então, o celular até tá horário, depois desse horário não vou mais. O Washington tá falando aqui, tudo que você falou é pura verdade, eu estou nessa fase, trabalho demais, poucos dias de folga, pois é. Então, priorize aí, tire dentro desse tempo uns minutinhos aí para você se cuidar, seja 5 minutos, começa com pouco e vai dar tudo certo, tá bom? A Socorro está dizendo obrigado por este bate-papo tão gostoso. Muito obrigada, gente, agradeço, tá? Semana que vem a gente vai estar aqui, vou estar aqui de novo. Agora eu vou colocar o meu dia de fazer live de terça-feira, tá bom? Porque quinta-feira não estava rolando, tem algumas amigas, algumas pessoas que estavam pedindo para mudar porque não estava conseguindo assistir as lives. E aí semana que vem a gente vai falar sobre autodisciplina e amor próprio, tá bom? Então, até a semana que vem. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Tá bom? Me acompanhando aí que a gente vai aprendendo junto. Prazer estar com vocês. Beijos, até mais, tá bom? Tchau.